acho que é um dever da sociedade e está previsto na Constituição ali no artigo 195. Então, é um dever constitucional que a gente deve proteger, sim. Agora eu queria falar sobre o BPC. Livração continuada. Por quê? Ela vai começar falando. Então. Sim, senhor. Você se Especialidade dela. Vocês se organiza, eu vou dando a E pauta. a gente vai conversando. Por quê? Primeiro, eu gostaria de explicação do que é BPC população. E segundo, trabalhar a seguinte síntese. Muitas vezes eu vou em debates e as pessoas acham o BPC um benefício muito injusto. Porque na prática, quem não contribui está recebendo. Só que sem parte do princípio que o tempo passa, as coisas degradam com o tempo. É o princípio fundamental de economia. Sim. Um grupo de pessoas que fica mazelado, que não tem o mínimo de assistência para poder ter o mínimo de dignidade de vida, ela tende a se tornar um grupo violento. Um grupo que vai passar por diversos ciclos de periculosidade social. E esse grupo, posteriormente, vai se voltar contra o grupo contribuinte. Como nós vimos em países sem previdência segregada. O grupo que está ali à mazela da criminalidade, uma hora vai cometer crime contra aqueles que contribuem. Porque eles não têm nada. Eles não têm, imagina, você não vai ter mais nenhum salário nem para poder comer nada. E aí? Primeiro, eu gostaria que vocês falassem o que é BPC, se vocês concordam ou não com o BPC, a importância do BPC para a população, ou a desimportância de acordo com o que vocês colocam. Porque no finalzinho eu vou puxar uma questão polêmica. Você gosta da parte polêmica. É claro. Né? E eu ouso dizer o seguinte: Deixe seu like e inscrição, ó. BPC também é conhecido como o aposento, doutor. O aposento de puridade. Exatamente. Eu completei os 65, eu quero aposentar. É esse? Isso mesmo. Exatamente. Bem, o BPC ele é um benefício assistencial não contributivo no valor de um salário mínimo destinado a idosos ou pessoas com deficiência que não tenham como manter a própria renda, né? Ter a própria renda, nem ser mantida por sua família. E assim, eu acho o BPC, eu não sei, eu sou extremamente defensora dos direitos solidários, esses assistenciais, porque também é a minha especialidade, mas eu acho extremamente importante, porque são pessoas que elas ficam à margem da sociedade, muitas vezes esquecidas. Tem várias pessoas que não contribuíram para a Previdência justamente por falta de informação. Aí quando chega na velhice, 65 anos de idade, não tem um familiar para dar um auxílio, ela fica basicamente invisível aos olhos da sociedade. E o deficiente também passa por isso, porque o deficiente todo dia enfrenta barreiras que as pessoas que não são portadoras, que não têm nenhuma deficiência, não enfrentam, né? Eu defendo com unhas e dentes o BPC, porque eu acredito que a sociedade precisa sim olhar para esses. A gente tem que olhar não somente para aqueles que estão trabalhando, contribuindo, mas também para aquelas pessoas que são necessitadas. Eu acho que é um dever da sociedade e está previsto na Constituição ali no artigo 195. Então é um dever constitucional que a gente deve proteger sim. Perfeito. Só fazer um adendo. Nós passamos aqui a notícia do aumento de ICMS, consumo. Sim. Imagine, você... Se não me engano, 55% da população brasileira recebe meio salário mínimo. A gente estava debatendo o quão indigno é alguém viver com um salário. A população brasileira vive com meio salário mínimo. E a partir da próxima semana, essa pessoa vai ter que pagar ainda mais para comida. Ela vai comer. Só que a qualidade do que ela come vai diminuir. Ela vai adoecer mais. Porque, novamente, na minha opinião, eu particularmente defendo uma tese de economia que, para mim, existem restrições mínimas. Não vou entrar na tese, mas, por exemplo, cobrar imposto de comida, eu, por exemplo, acho um absurdo. Sim. São poucos países que cobram imposto em cima de comida. O Brasil adora sabe? imposto. Exatamente. Então, assim, porque, querendo ou não, você tá até diminuindo a qualidade de vida da pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa fala, o Brasil tá no mapa da fome. Gente, nós temos os mapas globais. O Brasil não está no mapa da fome. O Brasil está no mapa de segurança alimentar. E são coisas muito diferentes. O brasileiro, ele consegue alimento, mas ele não consegue o alimento necessário para ele sobreviver. Sim. São coisas bem diferentes. Ele se alimenta, só que ele se alimenta muito mal. Porque alimento aqui, por mais que nós sejamos o maior produtor de alimentos do mundo, o alimento aqui ele é muito caro. Sim. Ele é muito achado, ele é muito caro. Sim. Então, assim, eu queria só fazer isso ali da fala da doutora Daniela. Doutor Hilton, sua vez agora. Passa a vez. Não, tá quase um bate-bola. Mas eu acho que o BPC ele é realmente importante. E aí a questão maior é que ele surgiu exatamente por um erro, e aí eu digo, de gestão da sociedade. Tá? Ele surgiu porque a sociedade não sabe quais são seus direitos e seus deveres. Né? E aí a gente vem a diversas questões. Por quê? Você pega o BPC, uma pessoa que sempre viveu dentro de casa, trabalhou, cuidou da família, cuidou dos filhos e tudo. E aí vai chegando a idade, as doenças vão vindo, né? A sua capacidade de até cuidar da casa vai diminuindo. E aí o seu marido, por exemplo, que aí a gente tá falando da figura de marido e mulher, né? O marido se aposenta.
Só que ele também tá doente, ele também precisa manter as coisas dentro de casa e hoje o custo de vida tá alto. Então vem o BPC de forma complementar. Ah, mas não pode de jeito nenhum, gente. É o que eu brinco assim. Quando você vai ler a lei friamente, realmente quem recebe BPC são pessoas que, meu Deus do céu, estão passando uma condição que é absurda. Só não estão em situação de rua por milagre de Deus. Mas quando você vai interpretar a lei, e aí você vê que as nuances e as coisas que são excludentes de, por exemplo, assim, renda per capita, que é um fator que todo mundo fala assim, ah, mas recebo mais de um salário mínimo, lá na minha casa tem mais de um quarto do salário mínimo. E aí você vai falar assim, não, mas espera aí, vamos sentar aqui, vamos conversar, deixa eu entender quanto você gasta de alimentação, quanto você gasta de moradia, quanto você gasta pra isso. Aí você vai ver a pessoa tá praticamente devendo, não tá no negativo porque não tem condição, mas tá praticamente devendo. Então, quando você vai pegar essa construção social, o problema hoje, por exemplo, assim, ó, do BPC, não é o fato do BPC, é o fato do desconhecimento da população em achar, por exemplo, que é uma aposentadoria por idade. Ah, eu só completo a idade, então eu só preciso viver até os meus 65 anos, na verdade tem muita gente que acha que é 60 ainda, mas só preciso viver até os 60 eu posso aposentar? Não, você não vai aposentar, você vai ganhar um benefício de prestação continuada, que é um auxílio do governo, se você conseguirmos cumprir os requisitos para que você tenha um viver digno na sua velha idade. Então, são coisas diferentes. Então, o que a gente fala é desinformação. O que falta hoje para a população é informação, é entender quais são os benefícios que existem, quais são os riscos, quais são as questões que a gente fala assim, a legislação objetiva. O que consta na lei para você ter direito de BPC? Consta isso, 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 isso. Ah, mas eu não cumpro esses requisitos. Espera aí, vamos avaliar a sua situação social como um todo para aí depois a gente conversar se você está dentro disso ou não. Né? Porque é complicado. Você pega uma casa, por exemplo, que tem uma pessoa deficiente há muitos anos, quase em estado vegetativo, um pai idoso, uma mãe idosa e doente também. E aí você pega, o pai está aposentado, a mãe recebe auxílio-doença, e essa pessoa não tem direito a um BPC, a depender da situação, até mesmo um benefício por, de aposentadoria por invalidez. Então a gente vai pegar isso aí, depende da realidade, depende da questão. Só que aí a gente vai brigar com os grandes, quer brigar com a legislação e brigar principalmente com o INSS, que para tudo dele é argumento. A visão dele é nua e crua sobre a lei. Se a lei fala isso, tem que seguir isso. Aí cabe a gente, né, como, né, advogados, interpretar essa lei e demonstrar, baseado no direito do nosso cliente, nos fatos que estão passando, que ele passou pra gente, o que se enquadra ou não se enquadra. Então, eu sou a favor. E mais, complementando. Manda. A gente que trabalha com o direito previdenciário, a gente sabe que não é uma facilidade, assim, também conseguir um BPC. Muita negativa indevida. A gente vê muitos clientes nossos vivendo em situação de extrema miserabilidade e ainda assim o INSS diz não. Pessoal, e extrema miserabilidade... Antes de continuar, porque eles trouxeram aqui uma coisa, pelo meu entendimento, que o BPC ele se configura ali como um remédio, mas um remédio à consequência, não à causa. Isso. A gente tem toda essa situação de vulnerabilidade justamente porque são pessoas que não tiveram condição de contribuir com a Previdência, não garantiram essa segurança para o seu futuro. Então eu pergunto para hoje, para quem está trabalhando, para quem está atuando no mercado hoje, principalmente os trabalhadores autônomos, pessoas que trabalham com trabalho doméstico, todo mundo que está vivendo essa realidade que muitas vezes nem conhece, como vocês falaram, como é que eu posso contribuir, o que eu tenho direito, o que eu posso buscar agora para ter uma segurança no futuro e evitar eu estar vivendo essa situação, como vocês falaram, de muitas vezes até vivendo a vulnerabilidade e até ter o benefício negado. O que essa pessoa que está assistindo hoje a gente pode fazer para evitar chegar nessa situação? Sim. Eu acho que um ponto importante, e aí apesar do aplicativo não funcionar 100%, eu acho que o meu INSS, que foi um aplicativo criado pela plataforma do governo, foi um avanço extremo para essa questão da Previdência. Porque antigamente se enfrentava filas enormes, né, sol quente, e aí você ia para a agência, talvez não conseguia ser atendido no mesmo dia. E hoje, por meio do aplicativo Meu INSS, você organiza digitalmente seus documentos e você consegue ter essa questão. Lá você consegue também fazer e gerar, né, o GRU, né, a guia de recolhimento. E aí você pode, por meio do enquadramento, e aí uma questão de por exemplo, conversa. Né? Uma pessoa que está curiosa, eu quero começar a contribuir. Procura um profissional, um advogado especializado na área, de sua confiança, vá lá, faça de certa forma uma consulta, entenda o que você quer, para que ele possa falar assim, ó, para isso que você quer, a gente pode fazer isso, 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 isso. E aí entra o planejamento previdenciário, e aí entra a simples instrução, porque tem pessoas que não têm condição, por exemplo, e não têm interesse de fazer o planejamento previdenciário porque quer um salário mínimo, mas não sabe como fazer. Então você pega, por meio de uma consulta, a pessoa conversa, um bate-papo, entende seu direito, na palma da mão, pelo telefone. Hoje a gente tem, né, o aplicativo Meu INSS que gera essa guia, e aí você consegue, né, estar
adentrando nesse mundo da Previdência, consegue continuar e contribuir para que futuramente, se necessário e quando necessário, você ter, né, dar onde tirar o seu ganha-pão, nem que seja o mínimo. O que acontece? A pessoa que tem acesso ao BPC, ela não vai ter acesso aos benefícios que uma pessoa que contribui tem. Sim. O próprio BPC, ele não é uma aposentadoria. Ele não vai dar direito ao 13º salário, não vai deixar a pensão por morte. Então, assim, entrando na questão de que um cliente que já recebe BPC, dependendo da situação, é até interessante ele começar a contribuir para ter acesso a uma aposentadoria. Sim. Entendeu? Se for uma pessoa com deficiência mais nova, também ter acesso a outros benefícios ao longo da vida, conseguir fazer essa troca. E assim, a gente tem várias alíquotas para se contribuir. Tem de 20%, que é o plano normal, e tem a alíquota de 11% e 5%. São as alíquotas simplificadas. Tudo isso também, assim, a gente fala por alto, mas cada caso deve ser analisado. A gente não tem como explicar para todo mundo, né, em todas as situações. Mas, pode dizer. Pode completar. Tem mais alguma coisa? Tem que dar os créditos da pergunta, você esqueceu. Sim. Não, calma aí que eu ainda vou chegar nesse ponto. Perfeito, vai lá. Só pra gente continuar aqui nosso papo, uma das nossas ouvintes, ela trouxe uma pergunta que já segue nessa linha. A gente conversou aqui sobre como a própria pessoa pode se proteger, pode buscar um planejamento previdenciário para evitar que no futuro ela viva essa realidade. Só que existe também um outro lado da moeda, que é o próprio sistema precisa se proteger. A gente estava conversando sobre toda aquela questão da inversão da pirâmide, sobre as dificuldades que o sistema vai enfrentar com cada vez pessoas se aposentando por mais tempo, por conta da qualidade, da longevidade da vida, e um mercado de trabalho cada vez menor para estar fornecendo os recursos para financiar tudo isso. Na visão de vocês, o que o sistema, já que a gente viu como a população pode agir para se proteger, agora o que o sistema pode fazer para se proteger? Que iniciativas a gente poderia tomar aqui no Brasil? Mudar realmente, como a gente teve recentemente com a reforma previdenciária, a idade mínima de aposentadoria? Existem outras alternativas? O que vocês indicam para os nossos ouvintes? Só antes de responder, pessoal, se vocês querem ter aposentadoria, vocês deixam o like nessa live, viu, galera? Senão o sistema brasileiro vai quebrar. Like, comentário, olha, o passo principal está na lei, o passo principal para você tirar seu benefício é deixar o like na live. Senão, ó, o INSS já nega. Por qualquer coisa o INSS nega. Vai chegar lá, você deixou o like no ponto Bahia? Não duvido. E podem responder que após essa resposta, chegou uma coisa aqui maravilhosa. Eu acho até complicado essa inversão, porque a gente meio que molda a cabeça para defender, né, o beneficiário. Sim. Mas quando a gente vai olhar essa questão, eu acho que é o seguinte, a reforma da Previdência, né, em 2019, ela veio com uma forma só de empurrar o problema. Na minha visão, ela não veio para resolver de forma nenhuma, porque não mudou muito, né? Mudou piorando alguns fatores, digamos assim, de valores, mas foi uma redução que é temporária. E muitas das pessoas, isso aí vai ter um impacto, digamos assim, mais daqui a alguns anos. Porque as pessoas que vão se aposentar agora recentemente, eles entram em regra de transição, muitas vezes tem legislação antiga ainda vigente, então a gente está empurrando o problema. Né? Não houve uma solução efetiva porque hoje não existe um incentivo para contribuir. Não existe, que é o maior erro para mim da Previdência, é não incentivar a contribuir. Até um benefício que a gente acabou não debatendo aqui, mas que também não exige, né, contribuição, é o segurado especial. E aí a gente está falando de quê? Trabalhador rural. Trabalhador rural, em regime de economia familiar, ele não necessariamente precisa contribuir, ele precisa comprovar que exerceu atividade rural em modo de economia familiar durante 15 anos, 20 anos, a depender da situação. E aí você pega e fica abismado. Você fala, meu Deus, como é que vai resolver esse problema da Previdência a curto e longo prazo? Vamos lá. A gente precisa, de certa forma, de educação, e a educação previdenciária para as pessoas, desde a alfabetização, isso é importante. Eu acho que é muito pouco falado, porque hoje as crianças não sabem o que é do futuro, e não sabem as consequências que o futuro vão gerar. Né? Não é tirar uma responsabilidade e jogar na cabeça das nossas crianças, é uma responsabilidade que não é ainda o tempo delas, mas é para elas começarem a entender o sistema, né? As pessoas, elas não conseguem entender o sistema desde muito novo. Então, o INSS, ele peca em não instruir. A gente pega pessoas muito velhas e pessoas muito novas que não sabem a necessidade de contribuição, acha que completando a idade vai se aposentar e aí continua vivendo a vida. E aí, muitas vezes, até mesmo jovens, né, sua meia-idade, se acidentam e quer o benefício, só que não tem o direito ao benefício. Não é assim fácil desse jeito. E aí, os médicos, eu falo, isso é importantíssimo, porque muitos médicos, eles, por desconhecimento também, tá? Muitos médicos, eles falam assim, ó,
Ou você tá doente, você tá com um problema assim assado, você não pode trabalhar mais não. Procura o INSS. É tudo, procura o INSS. Só que não é bem assim. Então o INSS, como é que ele pode mudar? Os próprios médicos, eles têm que, e aí eu falo até médicos peritos do INSS, eles podem instruir essas pessoas, né, minimamente possível. A nossa cultura pode ser modificada para estimular a contribuição, porque isso é a solução efetiva. Não existe outra solução que não, senão estimular a população a contribuir. O problema não é o quê? É o dinheiro. Não é o tempo, não é a idade dessa pessoa. Se tivesse dinheiro, a pessoa poderia se aposentar mais jovem. E uma forma dele não se aposentar mais jovem é exatamente colocando o fator previdenciário, que não é um estímulo para essa pessoa se aposentar jovem. Né? Então a gente vê diversos fatores. Solução, na minha visão, claro, vamos instruir a importância de contribuir. A importância da contribuição, ela decorre de quê? Para isso. Vamos entender o porquê você está contribuindo. O seu dinheiro está sendo aplicado para isso e futuramente é importante que você continue por causa disso, continuar por causa disso. Senão, infelizmente, é fadado ao sucesso. A gente vai empurrar, vai fazer novas alterações, vamos empurrar o problema de novo, empurrar o problema de novo, empurrar o problema de novo. Eu concordo com o doutor. É justamente essa questão da educação. E hoje o Brasil vivendo nessa onda de trabalhos informais, o trabalhador informal precisa conhecer a importância de contribuir. A gente não pode viver só vivendo o agora. A gente tem que pensar no futuro e essa mentalidade ela é mudada assim, a gente conversando inicialmente, né? E botando em prática. Eu concordo plenamente com o doutor.